E parece que eles gostaram e estão querendo que eu fale um pouco sobre isso amanhã à noite. Então talvez amanhã à noite a gente mude o assunto um pouco, né? Até nós estamos falando de restauração, porque nós estamos vendo que muitas igrejas não seguem o padrão bíblico para a liderança da igreja, e nós estamos chamando vocês então para ser restaurados nesse sentido. Vamos fazer o que a Bíblia, vamos voltar à Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o presbitério e vamos então restaurar o ensinamento do Novo Testamento sobre a liderança na igreja, ok? Então não é que nós estamos longe do assunto, mas vamos ser um pouco mais específico amanhã à noite, se é isso que os irmãos querem. Então, falando aqui em João, eu acho que vocês estão pegando a ideia. É bom olhar para Jesus sempre, todos nós, mesmo nós que nunca vamos ser um presbítero na igreja, mas ele é o nosso modelo, né? Então nós devemos estar vendo as atitudes dele e tentando ter essas mesmas atitudes em nossas vidas. Ver o comportamento dele e tentar ter o mesmo comportamento em nossas vidas. Ver até as palavras que ele fala e tentar falar do mesmo jeito que ele fala. Ele não falava português, né? Mas ele é Deus, ele entende português. Mas não é falar o tipo de palavra, a maneira que ele falava, aprender dele e falar assim também. Atitudes, palavras, pensamentos. Ter os pensamentos de Jesus Cristo também em nossas vidas, todos nós. Mas principalmente quando a gente vai escolhendo alguém, vamos ver se podemos encontrar homens que têm. Aqui então esse é o último versículo desse trecho, pelo menos. Então ainda tem ovelhas que não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Tem algumas características, são pessoas que unem, o bom pastor une o povo na sua igreja, no seu rebanho. Então o pastor deve ser alguém que une as pessoas e que entende que a igreja é para todos, né? E está sempre chamando todos para entrar no rebanho. Então espero que algumas coisas aí, como essa aqui, transparência eu acho muito importante. Agora, obviamente, todos nós, quando nós estamos recebendo um pedido de ajuda, quando nós estamos dando conselhos sobre alguma dificuldade, nós não temos liberdade de sair por aí falando de coisas que são faladas em particular. Não estou dizendo isso, né? Mas esconder motivos, não estar pensando no bem das ovelhas, né? O bom pastor é transparente, pois não tem motivos para esconder. Tem uma certa intimidade, a voz do bom pastor é reconhecida, e o bom pastor reconhece bem, por nome até mesmo, as ovelhas, né? Então o bom pastor não guia por trás, ele vai à frente e mostra, por exemplo, pela intimidade e confiança. O bom pastor, as ovelhas reconhecem a voz dos falsos mestres. Eles podem distinguir muito bem, porque conhecem a voz dele, e quando o outro está falando, sabe que não está falando a verdade. Então a porta, os pastores da igreja podem facilitar a entrada ou impedir. Tudo que eu já falei isso, mas quando um bom pastor está fazendo o seu trabalho, o rebanho vai entender quem é que quer prejudicar as ovelhas. O bom pastor providencia a segurança, o bom pastor dá e não recebe, ou pelo menos ele recebe também, não é? Mas ele não está lá para receber, ele está lá para ajudar, para dar. E nós sabemos, não é, que quem acaba dando, acaba recebendo mais do que está dando, né? Mas o bom pastor está pronto para dar a sua vida até pelo bem do rebanho. E o interesse verdadeiro do bom pastor não é dinheiro como um mercenário, e um relacionamento íntimo, mais uma vez em versículos 14 e 15, entende que a igreja é para todos e sempre chamando todos para entrar. Então, aí Jesus Cristo é o nosso modelo. Vamos tentar encontrar homens que têm atitudes semelhantes, nunca vai ser 100% a Jesus Cristo, pensamentos
semelhantes, nunca vai ser 100% a Jesus Cristo. Comportamento semelhante, não 100%. Vamos colocar a barra tão alta que ninguém pode chegar lá, né? Então, agora vamos olhar as listas em 1 Timóteo e Tito. Bem, primeiro vamos falar alguma coisa que as listas começam com algumas palavras aqui que eu quero notar com vocês. 1 Timóteo, por exemplo, se vocês querem abrir a Bíblia e seguir, eu vou colocar aqui, mas é sempre bom dar uma olhada na sua Bíblia também. Talvez é uma versão diferente, fala um pouco diferente. 1 Timóteo 3 e 1, eu uso a revista e atualizada de João Ferreira Almeida. Então, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente a obra almeja, é necessário. É necessário. O que ele falou? Portanto, é você esposa de uma só mulher necessário. e que cuide bem da sua família. E É necessário, não é? É carnário. É carnário? Não. É carnário. É necessário, não é carnário? É necessário. É isso que eu quero enfatizar aqui. E é quase a mesma coisa em Tito. Quase a mesma coisa. Versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Dependendo na sua versão, algumas versões dizem conforme te mandei. Ok? Prescrevi. Paulo, homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, está passando um mandamento. Então, você tem que ter presbíteros desta forma como eu estou mandando. E ele disse o quê? É necessário. Não é opcional. É necessário. Ok? Nós queremos olhar para essas vezes e dizer, não, tudo bem, ele não é casado, mas ele é um bom homem. Vamos escolher ele. Não. É necessário que ele seja marido de uma só mulher. Não é opcional. Ok? Então, conforme Paulo mandou, não conforme o homem prescreveu, eu coloquei vi, mas não é conforme o homem, é conforme Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando aqui que deve ser o presbítero. Então, gente, nós não temos direito de dizer, sim, era assim, mas não há mais. Não é opcional. Essas coisas são necessárias. Ok? E aí, então, vamos começar a lista. Temos a passagem em 1 Timóteo capítulo 3 e temos a passagem em Tito capítulo 1. A grande maioria das coisas são exatamente iguais. Algumas das coisas são um pouco diferentes, até eu diria acrescentando detalhes sobre aquele elemento que está sendo falado. E vamos ver aqui. Então nós não vamos ler a passagem, você deve ler. Eu vou começar aqui com qualidades sobre o caráter e o temperamento da pessoa que vai ser colocado como presbítero na igreja. O caráter, o temperamento. Então a primeira coisa que ele fala, pelo menos nessa lista, não é em ordem na sua Bíblia, mas você pode ler em versículo 2, temperante. Em Tito 1:8 ele fala que tenha domínio de si. Então esta é a qualificação e quer dizer poder ou virtude pelo qual o homem pode refrear os apetites desordenados. Temperante, ele está em controle, ok? Ele não faz as coisas e depois diz, mas eu não podia me controlar, eu não podia fazer outra coisa, eu tenho que seguir o meu desejo. Não, ele está
ele tem domínio próprio, né? Então, outro aqui. Olha, em Boa Viagem, voltando à Boa Viagem, quando a gente tentou algumas vezes, eu lembro uma vez a gente passou 6 meses falando dessas qualidades, ok? 6 meses, quando a gente estava instruindo a igreja. Então, eu entendo, vocês devem entender também, que eu estou correndo e que até quando algum dia chega o momento que vocês seriamente estão pensando em escolher esse homem, que deve estar sempre pensando nessas possibilidades, então vocês devem passar mais tempo do que nós estamos passando aqui hoje à noite. Como eu disse, há muitas outras coisas que podem ser faladas, então entrar detalhadamente em mais do que eu vou fazer hoje à noite, então vamos até correr um pouco. Mas essa outra qualificação então que aparece em 1 Timóteo 3:3 e também Tito 1:7, não violento, porém cordato. Então, significado, cordato, que concorda, que não tem gênio manso, que tem gênio manso e pacífico, né? Sensato, prudente, ok? Então, não violento, porém, não é briguento, né? Não está querendo brigar sobre qualquer coisa. A qualificação em 1 Timóteo 3:3, que parece que não tem exatamente em Tito, porém tem uma ligação com a qualificação que vem anteriormente, né? Inimigo de contendas. Inimigo de contendas. Contenda, alteração, controvérsia, debate, disputa, litígio, demanda. Então, não é necessariamente que nunca discorde com ninguém, mas é a atitude, é a maneira de lidar quando existe uma diferença de ideias sobre um assunto. Qualificação, não arrogante. Não arrogante. Tito 1 e versículo 7. Significado, arrogante, altivo, insolente, soberbo, né? Seria então o quê? Humilde. Outra qualificação, não, alguém me ajude com a pronúncia aqui, irascível, é isso? Irascível é isso? Não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, então vamos ver aqui o que significa. Não propenso à irritação. Okay? Não se irrita facilmente. Ok? Tem gente, eu preciso olhar no espelho talvez quando estou falando isso, mas tem gente que se irrita facilmente, né? Ele não deve ser presbítero. Mas eu vi ele uma vez, 10 anos atrás, ficar muito irritado. Então, ele não deve ser presbítero. Você está colocando a barra muito alto, gente. Todo mundo se irrita de vez em quando. Mas não é da natureza dele. Não é alguma coisa que ele fica repetindo o tempo todo. Entende? Essa é mais a ideia. Então, eu creio que em todos esses casos, em todas essas qualidades, que nós devemos olhar assim, que ele é inimigo de contendas, mas talvez ele é inimigo de contendas até aqui, e não até aqui. Mas ele é inimigo de contendas, em geral, entende? Então, nós temos que ter um cuidado, mais uma vez, colocar a barra tão alta que ninguém alcança. Vamos em frente. Então, comportamento, os hábitos dele. Então, irrepreensível, quer dizer que ninguém pode repreender esse irmão. Mais uma vez, não é bem assim. Ok? Mas é alguém que não encontra muito motivo
para repreender ele ou para censurar ele. Todos nós temos aqueles momentos que qualquer um pode ser repreendido, mas não é alguma coisa que acontece frequentemente com ele. Então eu diria, ele é irrepreensível. E Paulo também. Sóbrio, tanto em Timóteo como em Tito, nesses dois. Ok? Significado: moderado, não dado a excessos, especialmente no comer, beber e vestir. É o que estou dizendo. Ok? Moderado, uma pessoa moderada. Me parece que até um pouco a palavra modesto aqui também. Modesto é a próxima palavra, então. 3 e 2. Modesto, que pensa ou fala de si sem orgulho, humilde. Às vezes a gente pensa em modéstia, as mulheres devem se vestir com modéstia, é a palavra. E como se os irmãos não podem ser imodestos. Os homens podem também ser imodestos. Eu acho que se você chama a atenção a si mesmo, se você está sempre vestindo, nem com conotação sexual, às vezes também a gente liga com uma conotação sexual, e pode ser, mas não é só isso. Se você quer agir de alguma forma, se vestir de alguma forma que está sempre chamando a atenção a você, então você está sendo imodesto. Você não é modesto e não tem a qualificação. Então, não dado ao vinho, ok? Não dominado por bebida alcoólica. Só um pouquinho de propaganda aqui. Eu queria lançar este ano, até o fim do ano, um outro livro chamado O Santo, a Bebida e a Indústria de Bebida Alcoólica. Foi escrito por Jim McGuigan, professor meu também lá do seminário nos Estados Unidos, e ele me deu permissão a traduzir, só que está levando mais tempo para traduzir e eu agora estou começando a duvidar que este ano vai ser lançado, mas vai ser um bom livro para ler sobre o cristão e a bebida alcoólica. Qual deve ser a nossa atitude sobre a bebida alcoólica. E entra então na qualificação do presbítero também. Não avarento, nem cobiçoso de torpe ganância. Alguém usou a expressão torpe ganância hoje? Levanta a mão. Usou? É mesmo? Fernanda, você usou essa palavra hoje? Eu não acredito nisso. Sim. Mas dado ao pouco está tudo bem, certo? Sim? Bem, eu vou deixar esse para a Berg explicar depois. Eu vou deixar esse para o livro sair. Ok, você compra o livro. Eu vou deixar esse em suspense. Ok, então, avarento, claro, cobiçoso, desejo e apego exagerado de acumular riqueza, avarento, pessoa que não dá e quer segurar o que ele tem, não é generoso. Ok, então, continuando esse comportamento, então, outras qualificações aqui. Tem um bom testemunhoso de fora. Eu falei sobre isso já, né, um pouco antes, né? Que o pastor tem que ser um que abre as portas para os de fora. Então, realmente, se não tem um bom testemunhoso de fora, o evangelismo na igreja vai praticamente parar. Porque ninguém vai querer, olha, naquela igreja ali, e o pastor lá é fulano e tal. Aquele não pode ser a igreja verdadeira, com um pastor desse. Ele tem uma reputação muito má na comunidade. Então, é necessário
É necessário, é verdade. É necessário que tenha essa qualificação também, Lira. Não só o pastor, mas, por exemplo, Os membros, né? Não, veja. É interessante que você fala isso. Na verdade, por um lado, todos nós devemos almejar ter essas qualificações. Verdade. Né? Todos eles. Só que se você vai escolher alguém para representar a congregação, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado para ter alguém que tenha uma boa reputação. Alguém que não paga as contas. Né? E os comerciantes conhecem ele muito bem, porque ele nunca pagou direitinho. Mas ele é pastor lá da Igreja de Cristo. Eu acho que deve mandar alguém quebrar as pernas dele. Mas realmente é muito ruim isso, né? Então é muito importante, obviamente, está aqui escrito. Então, qualificação, amigo do bem, afeiçoado àquilo que promove o bem, está sempre promovendo o bem, justo também, conforme a justiça, a razão e ao direito, reto, imparcial, íntegro, homem virtuoso, que observa exatamente as leis da moral e da religião. Então, a lista é muito grande. Não é só a altura da barra, também é o número de barras que tem, né? Tem muitas barras. Então, qualificação piedoso, que tem amor e respeito às coisas sagradas e misericordiosos. Ok? Então, agora outra, terceira categoria, vamos dizer, habilidade, competência e maturidade. Veja aqui. Então, qualificação, apto para ensinar em Timóteo, mas em Tito, veja, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tem poder tanto para exortar pelo reto ensino, como convencer os que contradizem. Olha, tem que ter um irmão que tem um bom conhecimento da sã doutrina. Ok? Ele tem que ter a aptidão para ensinar. Até você pode ver uma variação nesta categoria. Todo mundo sabe. Tem um professor que é muito bom, todo mundo gosta dele. Puxa vida, fica lá no ponto da cadeira, escutando cada palavra que ele fala. E tem outro que ele entende bem essa doutrina, mas talvez você prefere o outro, né? Ele talvez seja mais dinâmico, ou uma coisa ou outra. Entende? Então, nós não estamos dizendo, o que eu estou pensando aqui sobre isso, ele pode ensinar, mas isso não quer dizer, ele tem capacidade, ele tem o conhecimento que exige o ensino reto, mas ele talvez não seja um tipo de professor que agrada todo mundo. Eu não sei se estou explicando bem o que eu penso sobre isso, mas certamente o que eu tenho visto às vezes é alguém dizer, ele não ensina, mas eu acho que ele é qualificado porque ele ensina pelo seu exemplo. Com certeza, o nosso exemplo é muito importante e nós devemos estar vivendo o que nós estamos ensinando. Mas eu não acho que ele está falando de exemplo aqui. Eu acho que ele está falando da sã doutrina que ele deve entender e deve ter uma aptidão. Talvez aqui, talvez aqui, talvez aqui, talvez aqui, mas uma aptidão para ensinar. Irmão, quem foi? Foi você? Só uma pergunta aqui, mas não pode existir uma qualificação quando a pessoa se entrega realmente a Deus? Não pode existir uma qualificação quando a pessoa entrega realmente a Deus? Olha, veja. Eu acho que a gente tem que começar o ensino em algum lugar. Então, algumas coisas, quando a gente começa a ensinar, são subentendidos.
Se nós não temos homens que já se entregaram a Jesus Cristo, se eu estou entendendo você bem, inteiramente, obviamente eles não são qualificados. Então, eu não falei que eles têm que ser batizados. Eu não falei isso. É subentendido que eles são batizados, né? É subentendido que eles arrependeram dos seus pecados. É subentendido que eles têm fé. Mas eu não falei nada disso. Então, para poder ensinar, eu não posso começar do zero em cada caso, não é? Vai construindo o tipo de pessoa que ele é. Então, eu comecei aqui, mas tem muitas coisas que veio antes dele estar aqui. Eu comecei aqui e eu acrescentei coisas em cima disso. Então, certamente, ele tem que ser uma pessoa que está dedicado, que se entregou ao Senhor completamente. Me desculpe, mas foi algumas das coisas que para mim foi só subentendido desde o início, ok? Eu respondi bem ou você tem outra ideia sobre isso? Pode falar. Fique à vontade. Eu já vi exemplos, por exemplo, de pessoas que na sociedade era totalmente inaceitável, certo? Sim. E que com o passar dos tempos entregou a Deus e foi... E hoje eles são pregadores, são pastores, são pessoas que muitas vezes as pessoas não têm mais preconceito. E eles dão esse exemplo, essas pessoas que tiveram essa mudança, eles dão exemplo para outros determinados grupos da sociedade, de que eles realmente mudaram, de que eles mudaram e que ele está dando exemplo de que Jesus muda. Qualquer ser humano, independente do que Sim. Sim, e até veja, eu acho que nós não podemos continuar pensando. Eu brinquei faz pouco tempo sobre... ele se irou 10 anos atrás, eu lembro muito bem quando ele ficou irado 10 anos atrás. Então ele não está qualificado para ser pastor. Não, claro que não. Ele muda. Ele é uma pessoa que ao longo da vida cristã dele, ele tem sido transformado. E nós estamos vendo na vida dele esta transformação. E porque estamos vendo essa transformação, nós achamos que ele é qualificado. Mas especificamente dentro dessa transformação que ele está passando, nós estamos vendo estas características específicas. Né? Ok? Obrigado. Mais alguém? Então, tem 21 aqui. Não seja neófito. Até às vezes é interessante, Paulo, na primeira viagem missionária, ele foi para Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia, e ele estabeleceu a igreja nesses lugares. A viagem missionária foi muito rápida, e já na volta, o que ele fez? Ele instituiu presbíteros em cada igreja. E alguém, se não pode ser neófito, o que quer dizer neófito? Novato. Sem maturidade na fé. Então, como é que ele colocou presbíteros tão rápido na igreja? Sabe alguma coisa? Eu não sei, porque a Bíblia não fala. Eu tenho uma ideia de como ele fez isso, porque nessas cidades tinha judeus, até talvez tinha anciões nas sinagogas, ok, dos judeus, e eles foram convertidos. Então, não é de uma religião alheia ao cristianismo, é a base do cristianismo. Então eu posso ver que eles abraçando Jesus como Messias, como Salvador, como Senhor, que seria muito fácil chamar aqueles. É uma possibilidade, não estou afirmando que era assim, porque realmente a Bíblia não fala, então a gente não sabe. Mas o que nós sabemos? Sabemos que ele colocou muito rápido presbíteros. E o que mais nós sabemos? Não deve ser neófito. Não deve ser novato. Deve ter uma certa maturidade na fé para ser colocado. Você não vai querer colocar. E às vezes você tem aquele novato que está cheio de energia, está muito dinâmico na igreja, e todo mundo gosta dele. E você pensa, puxa vida, vamos escolher ele, vamos colocar ele. Né? Foi batizado 6 meses atrás. Né? Então, ele não tem experiência necessária ainda, né, para servir a igreja. Provavelmente. Né? Então, dispensa